Ah, Muito bem. então vamos Então lá, vamos vai. começando então, Rafael. Seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigado, doutor. Boa noite a todos, gente. Meu nome é Rafael Oliveira, eu sou Fellowship em Cirurgia Refrativa e Ceratocone pela Santa Casa. E o tema da aula de hoje vai ser a seleção do candidato à cirurgia refrativa. Vou só pedir um favor aos colegas, caso tiver algum problema técnico aí na passagem do slide ou no áudio, para me avisar aqui, tá bom? É, Então, o objetivo da aula de hoje é a gente falar daquela avaliação pré-operatória, porque é um momento crucial para o oftalmologista ele selecionar os pacientes que são bons candidatos para a cirurgia. Essa primeira avaliação, né, ela tem que ser um exame completo, tanto do olho quanto dos anexos oculares, e o objetivo aqui é detectar fatores que eles podem influenciar na cirurgia ou mesmo até contraindicar mesmo. O primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é a idade do paciente, de forma que a maioridade, né, os 18 anos, é um critério universal para indicar a cirurgia. Menor do que isso é uma contraindicação. A gente sabe que alguns serviços até adotam uma idade um pouco maior, porém o preconizado aí é 18 anos, o mínimo, né? Mas a idade não é importante não só para isso, às vezes na decisão da técnica. Por exemplo, se for um paciente presbítero que está lá com seus 50 e poucos anos, a gente pode considerar, levando outros fatores aí em conta, se a gente opta por uma ablação a laser ou já considera uma cirurgia faco-refrativa, por exemplo. É, a anamnese, ela tem que ser bem realizada, ela é tão importante quanto o exame. Tem alguns candidatos que já nessa etapa aqui a gente já vai ver que não são tão bons candidatos para o procedimento. Iniciando com a queixa principal, o paciente tem que falar por que que ele procurou o atendimento médico, ele menciona ou não a cirurgia refrativa. A história da moléstia atual, a gente tem que questionar sobre sinais e sintomas oculares variados. Tem alguns que sempre têm que ser questionados, mesmo se o paciente não falar, a gente tem que perguntar ativamente. Primeira coisa, estabilidade refracional. A gente vê se nos últimos anos está tendo uma mudança no grau e se é compatível ali com a idade que o paciente apresenta. E aí, essa estabilidade refracional, ela varia um pouco na literatura. O que o CBO traz é que o paciente tem que ter uma variação de meia dioptria em um ano ou 0,25 graus em 6 meses, para considerar estável. Tem que interrogar também sobre o uso de lente de contato. Se o paciente faz uso, interrogar o tipo de lente que ele usa, quanto tempo que ele usa, o regime de uso, porque a lente de contato ela pode predispor a alterações refracionais ou mesmo na estrutura anterior da córnea ali, que podem interferir nos exames. Tem aquela alteração clássica, que é até dessa imagem aí, inferior, que é o warpage, que é quando o paciente usuário de lente, normalmente lente rígida, ela faz essa alteração aí na superfície anterior, e nesse caso aí, é um relato de caso, o paciente não tem ectasia, né, mas a gente vê que a lente dele, ela simulou uma ectasia ali com assimetria inferior. Então, se o paciente ele é usuário de lente, uma lente de contato gelatinosa, idealmente, né, tem que ser suspensa antes de fazer os exames, pelo menos 7 dias. Se for uma lente rígida, o ideal é ficar 2 semanas sem usar antes de fazer os exames pré-operatórios. Questionar também se for sexo feminino, de gestação. Se a paciente pode estar gestante ou se ela tem desejo de gestação num futuro imediato, assim, adiar a cirurgia. A gestação é uma contraindicação absoluta do procedimento, porque a gente sabe que durante esse período tem alterações refracionais, tem alterações na espessura da córnea, então não é um bom momento para fazer uma cirurgia eletiva. O ideal que eu achei nas referências é esperar no mínimo 6 meses pós-parto. Mas isso aí pode ter uma variação aí na literatura. Eu vi um falando também para esperar passar a fase de lactação, que também pode alterar, mas o mínimo, então, 6 meses pós-parto. Fundamental a gente ver também a atividade profissional que o paciente faz e como a visão é exigida nessa atividade. Aí até o CBO traz alguns exemplos. Por exemplo, se for um paciente que ele é míope e presbítero, ele usa muito a atividade para perto. Por exemplo, é um relojeiro, é uma manicure, um dentista. Se ele for míope e presbítero, talvez não seja um bom candidato à cirurgia, porque a gente sabe que a visão para perto vai ficar comprometida. Se é um paciente surfista, por exemplo, que fica longos períodos em exposição solar,
a gente deve dar preferência pelo LASIK, por exemplo, porque o PRK, a exposição ultravioleta crônica, pode induzir um laser e atrapalhar essa cicatrização no pós-operatório. O paciente que ele tem possíveis traumas aí, né, um exemplo, um lutador, a gente opta pelo PRK nesse caso, que a gente sabe que o LASIK, teoricamente, é uma fragilidade corneana ali, que se o paciente é suscetível a trauma, não é uma boa indicação do pós-operatório. Importante a gente ver também a motivação do candidato à cirurgia. Se é uma vontade própria dele, se ele sempre quis fazer, se ele foi encaminhado por um colega, e aí avaliar a expectativa do paciente com o procedimento. Durante essa conversa aí é uma função, um dever nosso, a gente tentar traçar o perfil psicológico ali do paciente. Pacientes que ele tem aquela personalidade compulsiva, são muito críticos, detalhista ao extremo, ou aquele paciente que está na dúvida sobre o procedimento, a gente tem que considerar bem isso aí, por vezes até contraindicar. O CBO traz com contraindicação à cirurgia é um paciente com uma expectativa irrisória, que não pode ser alcançada. Na história pregressa, a gente tem que procurar algumas doenças que o paciente pode apresentar, que podem atrapalhar na cirurgia de alguma forma ou até contraindicar. O destaque aí a gente dá para o diabetes mellitus, sempre tem que ser questionado. As alterações da hiperglicemia crônica, ela promove alterações no cristalino, e isso aí faz uma instabilidade refracional. Mas não só isso, o paciente ele está mais disposto a ter uma catarata precoce, o diabetes é um fator de risco para infecções, uma cicatrização diminuída no pós-operatório. Então, o preconizado é que esse paciente ele tenha um controle sistêmico aí da doença, idealmente com a hemoglobina glicada menor do que 7,5 nos últimos 6 meses. E se optado pela cirurgia, teoricamente o fentolasic é a melhor cirurgia no paciente diabético, porque aí a gente elimina o fator cicatricial que o PRK exige e também a gente está descrito complicações no microcerátomo no paciente diabético, principalmente o epitélio ingrowth, né, que a gente vai ver mais para frente. Então, idealmente aí um fentolasic, se possível. Avaliar se o paciente tem histórico de atopia, principalmente se for atopia ocular, né? Papila em grande tamanho, ou paciente que é coçador, atrapalha na cicatrização. Sempre olhar se o paciente tem alguma doença imunológica ou reumatológica, principalmente artrite, lúpus, doença da tireoide, doença inflamatória intestinal, que é muito comum em paciente jovem. E essas doenças reumatológicas, elas atrapalham tanto a cicatrização quanto o filme lacrimal e traz também uma imprevisibilidade de resultados. Então, a gente tem que sempre questionar isso aí. Avaliar se está estável nos últimos 6 meses antes de fazer o procedimento. É claro que nessas situações aí, que o paciente tem uma doença sistêmica, sempre que possível a gente pede um relatório ou um parecer do médico assistente para ver como é que está o controle dessa doença aí. Isso aí não cabe só a gente, exclusivamente, né? Ainda na história pregressa, é importante a gente ver se o paciente não tem algum distúrbio mental ou psíquico. O CBO traz que os pacientes depressivos, mesmo quando a cirurgia é um sucesso, é bem realizada, eles não se sentem satisfeitos com o procedimento. Então, poderá nesses casos aí. Sempre avaliar os medicamentos que o paciente toma. Tem alguns que merecem atenção especial, que são os antihistamínicos, antidepressivos, neuroléticos, destaque o topiramato, anticoncepcionais, descongestionantes. Eles alteram a refração, né? Uma imprevisibilidade refracional. Ao passo que imunossupressores, aí já inclui os corticoides em altas doses, eles atrapalham na cicatrização. E também a isotretinoína, né, que é o Rocutan, que altera a superfície ocular. Então, sempre que possível, ver se essa medicação pode ser suspensa, um período seguro aí para realizar o procedimento. Aí, dando sequência, a gente vai falar da história oftalmológica, né? Sempre qualquer doença oftalmológica que o paciente tem é um fator da gente destacar ali no prontuário. Eu listei algumas aí. Porém, o que eu queria destacar aqui é o glaucoma. O paciente que tem uma mesma suspeita de glaucoma ou uma hipertensão ocular, ele necessita, por vezes, de uma avaliação do colega ou uma propedêutica mais elaborada, por exemplo, um ACT, uma campimetria, porque a gente sabe que a cirurgia refrativa, na maioria das vezes, ela faz uma ablação da córnea. E a córnea, que é iatrogenicamente mais fina, ela tem a medida de pressão subestimada. Então, esse paciente, no pós-operatório, ele perde o principal parâmetro aí do glaucoma, tanto de fator de risco quanto controle da doença, que é a medida da pressão. Então, esses casos aí tem que ser individualizados.
O paciente com herpes é considerado uma contraindicação relativa. Porque se o paciente, a última crise dele tiver mais de um ano, ele não ficou com nenhuma sequela, nenhuma opacidade, nenhum infiltrado corneano, também está com a sensibilidade corneana comprometida, ele pode ser sim um candidato à cirurgia. Nesse caso, na cirurgia eletiva, a gente vai programar uma profilaxia. Aí o que eu achei na literatura é o seguinte: começar sempre 2 semanas antes do procedimento, a dose profilática de qualquer procedimento oftalmológico, né, o aciclovir 800 miligramas por dia, começa 2 semanas antes. Se for o LASIK, 2 semanas antes, 2 semanas após. E se for o PRK, a gente usa enquanto o paciente estiver usando o corticoide. A história familiar, a gente avalia se tem algum componente ali, principalmente parente de primeiro grau, ou se for uma influência familiar importante, dessas mesmas doenças que eu comentei. Caso presente, por vezes é necessário a gente fazer uma propedêutica complementar, mesmo se o paciente não tem nenhum sintoma ativo no momento. Dando sequência, o exame oftalmológico, ele tem que ser minucioso, detalhado e, por vezes, até roteirizado, porque isso aí evita que a gente deixe passar alguma coisa despercebido. O exame ele inicia desde a ectoscopia, a gente vai avaliar a simetria da face, das pálpebras, o tamanho aparente do olho do paciente. Um fator importantíssimo aqui, ainda na ectoscopia, é a profundidade de órbita. Ela pode ser decisiva aí na escolha da técnica, de forma que o LASIK, né, para a gente acoplar lá o vácuo que faz o vácuo para fazer a confecção do flap, e se a órbita do paciente for muito profundo, ele pode comprometer essa questão lá da cirurgia e às vezes até comprometer a qualidade desse flap aí. Então é um fator a ser considerado, às vezes priorizar um PRK nesses casos. Sempre fazer motilidade ocular extrínseca e também o cover test, tanto para longe quanto para perto. Que às vezes o paciente ele não tem aquele estrabismo manifesto, às vezes ele nem sabe, porém ele pode ter um distúrbio ali latente ou que está compensado e que pode ser quebrada essa latência, né, com a cirurgia refrativa e o paciente apresentar ou um desvio ou uma diplopia no pós-operatório. Então, sempre fazer essa avaliação aí da motilidade ocular. A acuidade visual tem que ser medida tanto para longe quanto para perto, com e sem correção, e registrada no prontuário. E um fator importante também é determinar qual o olho dominante do paciente. A gente vai ver nas aulas futuras as estratégias de correção aí, mas uma estratégia que muito é feita é a monovisão. E para isso a gente tem que determinar o olho dominante. O olho dominante fica com a visão melhor para longe e o não dominante com a visão para perto. E se por algum motivo, algum equívoco, a gente inverter a dominância do paciente, ele pode também ter queixas no pós-operatório. A refração é um ponto fundamental aí no exame do paciente candidato a refrativo. A gente tem que determinar exatamente a quantidade de ametropia que esse paciente tem. Se necessário, a gente pode lançar a mão daqueles testes que a gente bem sabe para refinar a refração. E aqui eu destaco o cilindro cruzado de Jackson, que a gente está vendo na imagem aí, e também o teste bicromático, que é o verde e vermelho. E a refração ela tem que ser feita tanto a dinâmica quanto a estática. Esse slide inteiro aí ele é do livro da Academia Americana. E aí, de maneira resumida, o que eles trazem sobre isso, de qual fazer dinâmica, estática, primeiro eles falam que é critério do cirurgião, o cirurgião, baseado na sua experiência, ele pode optar ou por fazer a ablação baseada na dinâmica ou na estática, mas o que eles recomendam é o seguinte, o paciente míope, você prioriza o grau da estática, e o paciente que é um cilindro, você vai levar mais em consideração a dinâmica. E o hipermétrope você tem que individualizar. Aí o raciocínio é semelhante à prescrição de óculos. Ver se o paciente, qual é a manifesta, qual é a latente, qual que a gente vai corrigir, às vezes até em conjunto ali com o paciente, a gente decide melhor aí. Eles dão uma sugestão também, em caso de hipermétrope, de você fazer meio que um teste com a lente de contato durante um período, na correção que você deseja fazer, para ver se o paciente vai ter alguma queixa. É importante destacar também que, em caso de ametropia maior do que 5 dioptria, a gente tem que fazer o ajuste da distância vértice. E se houver uma diferença importante da refração dinâmica para a estática, aí eles trazem maior do que 5 do que meia dioptria, o ideal é fazer uma terceira refração em um novo momento. Lembrando que todos aqueles fatores que eu falei que influenciam na refração,
Se eles estiverem presentes, a gente detectar algum deles, a gente tem que tentar corrigir esse fator e fazer um novo exame antes de indicar o procedimento. Passando para a biomicroscopia, então, avaliar as pálpebras, o tamanho da fenda palpebral também pode alterar ali na escolha da técnica. Se tem blefarite, triquíase, na conjuntiva, se tem alguma infecção, inflamação, destaque para pterígio, papinglécula, essas condições aí, elas têm que ser corrigidas antes de se fazer o procedimento refrativo. O olho seco, que é a alteração do filme lacrimal, eles têm uma relação muito importante com a cirurgia refrativa. Tanto no pré-operatório, de forma que assim, os casos leves eles são uma contraindicação, porém relativa, porque a literatura traz aqui em casos leves ou moderados, a gente pode tratar e depois reavaliar de fazer o procedimento, porém em casos graves, um exemplo é a síndrome de Sjögren, já é uma contraindicação absoluta assim, a cirurgia. Como é que a gente faz essa avaliação, então? Pode lançar a mão da fluoresceína, né, que é a segunda imagem ali de baixo, que a gente está vendo a ceratite punctata, típica de olho seco, do break-up time, da, o break-up time, que a gente vê se tem alguma quebra ali do filme lacrimal precoce, e se necessário, a gente pode lançar a mão de propedêutico complementar, teste de Schimmer, mibografia, tem os questionários também que são específicos para o diagnóstico de olho seco, que pode ser aplicado aqui numa avaliação pré-operatória. E aí, se optado por fazer a cirurgia, a melhor indicação aí seria o PRK, porque o flap do LASIK, teoricamente, ele corta ali as terminações nervosas, e aí isso aí pode piorar essa questão do olho seco. Dando sequência, então, à avaliação da córnea. A gente sabe que a córnea está diretamente envolvida na maioria das cirurgias refrativas, então é natural que a gente faça uma avaliação muito meticulosa ali de cada camada da córnea para procurar ativamente mesmo alguma alteração. Procurar sempre um sinal de ceratite, de infiltrado, de opacidade e a questão das distrofias também. Na primeira imagem que eu coloquei ali, inferior à esquerda, da Academia Americana, a gente vê uma distrofia de membrana basal, que é a distrofia mais comum de todas, né? Nesse caso aí, o diagnóstico está relativamente fácil, uma alteração importante. Porém, a gente sabe que na prática não é assim. Inclusive, a minoria das distrofias de membrana basal são diagnosticadas. A segunda imagem é o mesmo, é outro paciente, só que o mesmo caso de membrana basal, e aí a gente vê que a alteração é muito mais discreta, facilmente pode passar despercebido. E por que que eu ressalto aqui a questão da distrofia? É porque isso pode influenciar na técnica ou na indicação cirúrgica. As distrofias mais anteriores, como essas que eu falei, elas são uma boa indicação para o PRK, porque a gente sabe que durante o procedimento, a remoção do epitélio ali, teoricamente doente, e a ablação da região mais anterior, que é onde a distrofia acomete, pode ser até terapêutico nesses casos. Posterga os sintomas e até melhora os sintomas. E o flap já não é uma boa indicação, porque o flap no paciente com distrofia ele tem maiores taxas de complicações. A distrofia posterior, teoricamente, a cirurgia refrativa ela não altera endotélio, ela não tem nenhuma ação ali no endotélio. Porém, a gente tem que individualizar. Esse caso aí da terceira imagem é um paciente, aqui a imagem está pequena, mas na que eu vi está um pouco melhor, que tem uma distrofia de fluxo, né? Com gutatas importantes. Então, individualizar nesse caso, porque às vezes o paciente até faz a cirurgia, melhora a questão da metropia, porém ele tem uma baixa acuidade visual por outro fator, e aí a cirurgia não é tão satisfatória. A análise da câmara anterior, ela é particularmente importante, a gente avaliar a profundidade e se tem algum sinal inflamatório, principalmente no implante de lires fásicas. Aí a gente tem os critérios lá para implante ou não da lente. A gente vai discutir em aulas futuras. Fundamental no exame clínico também, avaliar a íris e a pupila. A pupila, ela é ela tem importância assim, em todos os procedimentos refrativos que a gente faz no momento. E essa importância está no fato de que a ablação da, que a gente programa, a ablação da zona óptica ali na cirurgia, ela não deve ser menor do que o comprimento da pupila do paciente. Se ela for menor, tem grande chance do paciente no pós-operatório ele ter muitas queixas de aberrações, halos, glares, dificuldade de visão noturna, baixa de contraste no pós-operatório. Em alguns casos, até tem indicado fazer a medida da pilometria para avaliar melhor e programar essa ablação. Se for um caso muito extremo, uma pupila muito grande, o paciente que exerce exclusivamente funções noturnas, a cirurgia não é nenhuma boa indicação nesses casos.
Na avaliação do cristalino, a gente olha se tem alguma opacidade, alguma luxação, alguma alteração importante. A medida da pressão ocular é o que eu falei na história pregressa, é fundamental em todos os candidatos, a gente tem que fazer. E, por fim, no exame oftalmológico, o fundo de olho. Aqui, a importância, não só nos míopes, né, que a gente sabe que tem alterações periféricas, é um fator de risco para alterações periféricas, e grande parte dos pacientes que fazem refrativa são míope, então a gente tem que avaliar com cuidado aí essa questão da periferia, mas também olhar o polo posterior. Às vezes o paciente tem uma alteração ali que vai levar a um resultado visual satisfatório no pós-operatório, e o paciente pode atribuir essa alteração à cirurgia, porém é uma alteração que o paciente já tinha, passou despercebido, ele pode achar que foi uma consequência do procedimento. E, por fim, então, a gente tem que falar do termo de consentimento. Apesar da cirurgia refrativa ter excelentes resultados, baixa taxa de complicação, o paciente deve conhecer e assinar o termo de consentimento. O CBO, ele traz esses critérios aí que todo termo de consentimento deve conter. Primeiramente, tem que ser claro, conciso e direto. Não devemos economizar nas palavras verdadeiras. Informar com detalhe os riscos potenciais do procedimento e também os benefícios. Fazer a descrição completa do ato cirúrgico, especificar se a cirurgia vai ser em um ou nos dois olhos, o tipo de anestésico usado, os medicamentos que vão ser usados, destaque para a mitomicina C. E também, para a validade desse termo aí, idealmente, ele deve ser lido pelo paciente e assinado um dia antes do procedimento e também a assinatura de uma testemunha, se possível. Importante a gente falar que o termo, ele tem várias funções, né? Ele serve para a gente, para o paciente se saber um pouco também do procedimento, uma forma da gente explicar ao paciente sobre o procedimento e também como uma proteção, mesmo que parcial, de nós que estamos realizando o procedimento. Destacar também que, apesar do tempo de consentimento, ele não livra o médico, né, de erros conhecidos como imprudência, imperícia ou negligência. É, é isso. As referências foram a Academia Americana e o livro do CBO. Perfeito. Muito bem. Então vamos lá, Reinaldo. Reinaldo, você está online? Opa, eu estou aqui. É... Ô, Rafael, parabéns, viu? Foi uma das melhores apresentações que eu vi sobre seleção de pacientes. Foi realmente. é, Pode fechar seu slide aí agora. Você foi bastante completo, mas também sem ser redundante, sem ser prolixo, e realmente foi muito boa a sua apresentação. Então, só vou fazer Obrigado, algumas doutor. considerações, porque, na verdade, não tem muito o que acrescentar isso que você falou, não. Mas eu queria apenas realçar alguns. Pode fechar seu slide aí. Tá, não? Apenas realçar alguns pontos aqui. Quando a gente fala de seleção do paciente, a gente não está falando só de seleção baseado, como você colocou, a primeira frase foi o seguinte: é, avaliação médica completa e individual dos olhos e anexos. Eu considero que você, quando falou em avaliação médica completa e individual, não apenas dos olhos e seus anexos, mas também, né, avaliar o paciente, avaliar passado mórbito, avaliar uso de medicamento. E deve lembrar, gente, que a cirurgia refrativa, ela não é uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia opcional. Nós estamos falando de pacientes jovens que, caso haja alguma complicação, isso pode trazer um grande transtorno para a vida do paciente. Então, a gente tem que realmente operar quem realmente valoriza a cirurgia, valoriza a independência de óculos. E não apenas porque tem alguma facilidade por causa de plano de saúde, essas questões. Então, é muito importante, nessa avaliação do paciente, avaliar a expectativa dele. Qual que é o objetivo? Quais as atividades que o óculos atrapalha ou a lente de contato? Qual a dificuldade que ele tem com lente de contato? Isso é muito importante até para o paciente valorizar o procedimento.
Se ele não valoriza, se ele não se importa de usar óculos, ele também vai valorizar pouco o procedimento, né? Outra questão é o seguinte: essa questão de jovem, de crianças abaixo de 18 anos, isso é uma eterna discussão. Nós temos uma colega lá de Goiânia, a Belkis Nassarala, que ela publicou um trabalho há muitos anos mostrando casos de cirurgia refrativa em crianças, principalmente aqueles casos onde havia risco de ambliopia, que a criança não seguia o tratamento, não conseguia fazer oclusão. Então, ela achou que era melhor fazer o tratamento, mesmo que essa miopia não estivesse estabilizada, porque se a criança não faz, se a família não consegue convencer a criança a fazer o tratamento adequado, é melhor tratar essa metropia para ela não ficar amblíope, né? Então, em caso de anisometropia, por exemplo, muito grande, dificulta o uso de óculos e muitas vezes o paciente não aceita, porque muitas vezes quando procura o médico ele já tem algum grau de ambliopia. Lembrando que mesmo que se faça a refrativa, você deve continuar insistindo com a família de fazer o tratamento para ter o melhor potencial possível da visão. Uma outra coisa que você falou que eu só queria realçar é o seguinte: retirar a lente 7 dias antes de gelatinose e 14 dias. Isso aí é porque se considera que com 7 dias a córnea volta ao normal. Eu tenho muitos casos onde eu tive que esperar mais de um mês para a córnea voltar ao que era originalmente. Então, como que eu oriento o paciente? Nós vamos manter você sem lente de contato até que você tenha uma topografia confiável. Quando que é a topografia confiável? Quando a gente repete aquela topografia e ela já está estável e ela é compatível com a metropia do paciente. Então, isso pode levar mais do que 14 dias, dependendo do uso que o paciente fazia. São pacientes muitas vezes que faziam uso prolongado, dormiam com lentes mal adaptadas, com ópera, isso pode levar muito mais do que 14 dias, tá? Então, só lembrar isso aí. Vai repetindo a topografia até que ela se estabilize. Outra coisa que é uma das coisas que mais gera transtorno na relação médico com o paciente é você operar um paciente muito jovem, cuja miopia não está estável. Isso é você colher um problema lá na frente. Você está plantando um problema para você colher lá na frente. O que é que vai acontecer? Esse jovem a miopia dele vai progredir e ele vai sempre achar que a cirurgia não resolveu porque ele voltou a ficar míope. É difícil, muitas vezes, você convencê-lo, se você não deixar claro, convencê-lo de que aquilo não é regressão de efeito, e simplesmente evolução natural da doença. Então, se é paciente muito jovem, com uma miopia em evolução, evite operar, vai usando lente de contato, que você vai ter um problema com esse paciente. Daqui a pouco ele está voltando a usar óculos ou lente de contato e ele vai te dar trabalho, ele vai ficar muito insatisfeito, né? Outra questão dessa gestante e lactante, a gente não espera 6 meses para operar. A gente espera ela voltar ao ciclo menstrual, porque tem mulheres gestantes que amamentam até 1 ano. Então, enquanto ela não estiver com seus hormônios voltando aos seus ciclos menstruais normais, você deve evitar, porque frequentemente nós temos alterações refracionais, alterações de superfície ocular. Então, não é uma prioridade para a mulher. Ela teve uma criança, está grávida, está lactando, está em lactação, orientá-la que não é o momento mais adequado para ela fazer a cirurgia. E também, né, surgindo esse assunto, tem que ver também se a paciente tem interesse de engravidar nos próximos meses, porque às vezes ela não está grávida, mas se opera, daí 1 mês, 2 meses, ela está grávida, vai ter uma quantidade de estrogênio aí muito grande, isso pode trazer problemas para a estabilidade refracional. Isso pode também gerar algum transtorno, né? Uma coisa que eu gosto muito é de explicar para os pacientes vantagens e desvantagens das duas técnicas, e eu vou observando a fisionomia do paciente. Tem paciente que fica muito tranquilo enquanto você está falando das vantagens, dos benefícios. Quando você começa a falar de complicações, ele começa a ficar com uma fisionomia de quem não está gostando. Então, eu gosto sempre de dar o consentimento informado com antecedência e falo com o paciente. Você volta aqui, marca um retorno para a gente tirar as dúvidas, caso tenha alguma dúvida. Não opere se você tiver dúvida. Porque se ele não aceitar
as complicações possíveis, embora raras, é o paciente que não deve operar. É aquele paciente que só quer ganhar, quer dizer, não vai correr risco. Esse paciente, então, também não é um bom candidato. Eu falo com o paciente, o risco de complicações é muito baixo, mas esse risco tem que ser compartilhado. Você tem que saber que existe esse risco. E esse risco, ele não depende do cirurgião, ele depende da técnica. A técnica é muito boa, é muito segura, mas a técnica tem suas limitações, né? E os cuidados que o paciente tem que ter no pós-operatório são fundamentais também para que se evite uma complicação. Eu me lembro agora recentemente, eu fiz um PRK numa advogada e ela voltou com 2 meses com um raise muito grande. Ah, não, voltou em 2 meses, não. Ela voltou com uma semana para tirar a lente, com 5 dias, e ela estava com a córnea toda desepiterizada. Eu falei com ela, a senhora não fez a senhora não seguiu a orientação, a senhora não fez repouso visual. Ah, a senhora não fez repouso visual. Isso vai demorar mais para cicatrizar. Essa cicatrização demorada tem mais chance de desenvolver aqui que chama de Reise, que é uma cicatrização anormal. Então, a senhora não procure complicações, siga as orientações, porque pode ter um resultado aquém do que desejado. E falo disso com a maior tranquilidade, porque o paciente foi muito orientado no pré-operatório, né? A questão de doenças imunológicas, principalmente quando a gente fala em doenças autoimunes, doenças do colágeno, isso aí é uma eterna discussão também. Como o próprio queloide, né? A pessoa que tem queloide não deve fazer cirurgia. Bom, existem muitos trabalhos mostrando que se a cirurgia, se a doença autoimune estiver controlada, não tiver comprometimento ocular, não tiver recidiva nos últimos 12 meses, o índice de complicações é o mesmo de pacientes que não têm a doença reumática. Agora, eu acho que o LASIK ele provoca uma reação inflamatória muito menor do que o PRK. Então, no caso de doenças autoimunes, é uma das raras condições que eu acho que o LASIK é superior ao PRK. Então, nesses casos, eu explico para o paciente que o trauma sobre o epitélio libera, vou falar nesses termos, mas eles sabem que libera várias sininas inflamatórias, fatores tumoral, fatores interleucinas e um monte de reações inflamatórias que podem causar o Reise e que pode ser um problema em caso do paciente ter uma doença do colágeno. Mas se ele está estável, não é uma doença grave, o paciente não teve comprometimento ocular, hoje é uma contraindicação muito relativa. Mais importante é a questão da lubrificação ocular. E quando a gente fala em exame dos olhos, a gente tem que olhar com muito carinho, gente, as pálpebras. Ver se esse paciente não tem uma blefarite. Aquilo ali é fonte de infecção. A gente sabe que a maioria dos casos de infecção são por patógenos da própria flora do paciente. Então, é importante que esse paciente não tenha nenhuma blefarite, esse paciente seja tratado adequadamente antes da cirurgia. E se o olho seco for importante, eu sugiro fortemente não operar esse paciente. 100% dos pacientes com cirurgia refrativa vão ter olho seco temporariamente. Agora, se ele já tiver, isso pode agravar. E se for um olho seco importante, contraindicação absoluta, como você falou. Outra questão também que eu gostaria de abordar é a questão do herpes. Nós devemos lembrar, gente, que qualquer situação de estresse pode levar a uma recidiva do herpes. Entre essas situações, a exposição à radiação ultravioleta. O laser é uma radiação ultravioleta. Então, em 100% dos casos, se o paciente não tiver sequela corneana, se o paciente não tiver tido uma recidiva nos últimos 12 meses, eu faço a prevenção antes e pós-operatória, tanto para o PRK quanto para o LASIK, porque não deixa de ser um estresse. Tem paciente que aceita a cirurgia com muita tranquilidade, tem pacientes que realmente tem mobiliza muita catecolamina para poder passar por essa fase da cirurgia. Então, é melhor você fazer a prevenção mesmo, usar o aciclovir mesmo, para evitar uma surpresa aí. Você falou também, mas eu queria frisar também que é muito importante quando o paciente já fala, tem caso de ceratocone na família, é porque ele já sabe que o ceratocone é uma contraindicação. Então, esses pacientes devem fazer uma seleção muito rigorosa, fazer
um pentacam, mesmo que seja uma baixa miopia, que seja uma córea. Se tem história familiar, se o paciente é atópico, principalmente, esse paciente deve ser submetido a uma propedêutica mais completa. Em caso de dúvida, fazer também o CORVIS, para que você tenha assim, uma segurança maior. Né? Nunca opere um paciente estrábico que tem um desvio latente ou um desvio manifesto ou tenha uma hipermetropia com uma hipermetropia, uma esotropia acomodativa sem uma avaliação com um especialista em estrabismo. Isso é muito importante. Tá? Se você tiver um resíduo ou uma regressão de efeito no caso de uma hipermetropia, esse paciente pode desenvolver uma recidiva do estrabismo, mesmo que ele esteja com a visão boa, e isso pode ser um problema para o paciente, porque ele começa a ter um comprometimento da estética que ele não tinha antes com óculos. Então, tomar cuidado com isso, né? Lembrar também que qual que é o grau mínimo a se operar? Considere sempre isso que você falou, muito importante. Qual que é a acuidade visual sem correção desse paciente? Às vezes esse paciente tem lá mais 1 com menos 2, o equivalente esférico 3 zero. Então, esses pacientes que têm astigmatismo misto, muitas vezes ele tem uma boa acuidade visual sem correção, não justifica o risco de uma cirurgia. Então é importante a gente ver o benefício que o paciente, se esse benefício justifica o risco. Essa questão da monovisão, tomar muito cuidado. Se não é claro para você que o paciente aceita bem a monovisão, é sempre ideal você fazer um teste com lente de contato. Porque eu já tive casos de pacientes muito insatisfeitos com monovisão. E até que ele se adapte, ele pode te dar um bocado de trabalho. Então é bom você fazer a adaptação de uma lente, deixar ele fazer as atividades normais dele com a lente com báscula, para ver se ele vai realmente aceitar essa questão da, da monovisão. Né? E quando você fala de hipermetropia, de miopia, estática, dinâmica, lembre que a idade é fundamental no caso da hipermetropia. A dúvida é só em relação à hipermetropia. A miopia sempre é estática, não tem dúvida. A menos que queira fazer uma hipocorreção no paciente presbítero. Mas no caso de um paciente jovem, esse você vai fazer com certeza a dinâmica e a estática. E você vai fazer quanto dessa dinâmica? Quanto dessa estática? Vai depender muito também de quê? Das atividades desse paciente, do tanto que ele aceita na dinâmica, né? Se é um paciente que tem mais atividades de leitura, computador, você pode corrigir um pouco mais da dinâmica. Se é um paciente que está querendo uma boa visão de longe, tem mais a questão dele é mais por questões estéticas de atividade física, você vai então evitar que esse paciente fique hipercorrigido. Então a idade aí é muito importante. Lembrar que o pterígio não é uma contraindicação, desde, evidentemente, que ele não esteja no eixo visual. E se ele estiver no trajeto do microcerátomo, é uma coisa interessante, a pelúcida dele está numa zona ali de 7, 8 milímetros, é interessante. A lâmina vai cortar esse pterígio, vai sangrar e esse pterígio vai regredir. Eu tenho um monte de caso de LASIK que eu fiz em pterígio, sangra, aqueles transtornos, tem que ficar usando a fenilefrina para fazer uma vasoconstrição, mas esse pterígio acaba regredindo, ele não progride mais. Parece que você tira o estímulo, quando você corta os nervos ali, você tira o estímulo trófico para o crescimento desse pterígio. Né? Bom, tem mais algumas considerações aqui, mas deixa o Arnaldo falar um pouco também, e o Lucas também está aí, o Cláudio está aí, deixa o pessoal falar um bocado. Perfeito, Reinaldo. Então vamos às considerações do Dr. Lucas Pires. Vamos lá, Lucas. Na sequência, o Dr. Cláudio Cury e o Dr. Gustavo Cieiro. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu não pude estar com vocês na primeira reunião, a inaugural da semana passada, então eu não conheço quase todos os novos fellows aí. Então sejam bem-vindos às nossas reuniões aqui de quarta-feira. Eventualmente eu estou lá na Ocular Laser toda quarta-feira à tarde, realizando os exames dos meus pacientes que eu planejo operar e eventualmente operá-los também na quarta-feira após a realização de exames prévios. Então, quem quiser ir lá acompanhar, está sempre o convite aberto aí. Realmente a aula do Rafael Oliveira, né, e eu verifiquei. Oi.
Antes de você começar, você tocou num ponto interessante que eu também não pude estar. Se os novos fellows puderem ligar as câmeras, eu acho que A gente seria muito conhecê-los. legal. É, isso aí. A gente vê vocês pela primeira vez, né? Conhecer vocês. Desculpa ter te interrompido. Não, por nada, foi boa a dica aí. Não, e o curioso, né, que tem, eu vi aqui a lista dos participantes, tem 3 Rafaéis diferentes, né, na sala. Então, vai ser um desafio. A gente vai ter que começar a chamá-los pelo sobrenome, né? E se falar assim, o que o doutor Rafael acha da medida... Vão responder 3 ao mesmo tempo. Mas, enfim. Eu gostei do que tem sobrenome Salinas. O Salinas deve ter uma raiz boa de origem, né? Então, Ah, então seu pessoal, é o sobrenome. seguinte. Eu gostaria só de sim, chamar a atenção que hoje foi uma aula de seleção do paciente, como selecionar o paciente corretamente. Então, tudo isso a gente tem que ter um talento que tem que ser lapidado durante o nosso tempo de consulta, que pode variar de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então, esse tempo de consulta, ele pode variar muito de acordo com o médico, de acordo com o paciente. Mas eu acho que para se ser cirurgião refrativo, para construir um raciocínio de cirurgião refrativo que seja reprodutível, e cada paciente que entra no consultório, se esse paciente puder ter um potencial de se tornar um paciente de uma cirurgia refrativa, ou ainda esse paciente ter o diagnóstico primário pela primeira vez de um ceratocone em uma consulta que ele está fazendo e que nunca teve esse diagnóstico antes, então esse paciente ele precisa já ter um direcionamento muito adequado desde essa primeira consulta. Então eu falo isso porque eu venho vendo que vocês que recém saem da residência, dos cursos de especialização, já têm saído com uma dinâmica de atendimento, conduzindo a consulta de vocês, dilatando todos os pacientes antes do paciente entrar e sentar com vocês na sala de consulta, né? Vocês já entram com o paciente com a pupila dilatada, porque se criou essa rotina nos serviços para agilizar o tempo, para o paciente já entrar com a pupila dilatada e já possibilitar dele fazer o mapeamento de retina logo em seguida ao exame de acuidade visual, refração, bimicroscopia, tonometria, e já poder fazer o mapeamento de retina logo em seguida. Então, a meu ver, a meu entender, foi por isso que se criou uma rotina de antecipar a dilatação de paciente para ser examinado, tendo o objetivo de, no final da consulta, ainda fazer o mapeamento de retina. Daquelas consultas que faz o mapeamento de retina. Então, a partir daí, eu acho que isso aí é um erro muito sério, muito grave, porque um paciente que entra com a pupila, com ambas pupilas dilatadas, o médico que vai examiná-lo já perdeu a oportunidade diagnóstica de fazer um diagnóstico de um tumor cerebral. Primeiro ponto. O paciente poderia ter a sua vida salva de forma mais rápida, porque é o oftalmologista que vai atender esse paciente primeiro. Esse paciente começou a ter um embaçamento na visão de um olho, a pupila dilatou, e esse fenômeno, causado por um tumor neurológico, acontece com a dilatação da pupila antes do paciente efetivamente ter um edema do nervo óptico. Porque se falarem assim, não, mas nós vamos fazer exame de fundo de olho, nós vamos ver o edema do nervo óptico de um lado, e aí nós vamos fazer o diagnóstico. Muitas vezes o disco óptico não está edemaciado ainda e o paciente já está tendo anisocoria. Outro detalhe, o paciente já entra com as 2 pupilas dilatadas. Se o médico vai passar o paciente no autorrefrator, vai perder também a oportunidade de ver um paciente que tem uma pupila pequena, de 2,5, de 3, ou um paciente que seja míope e que já tem uma pupila naturalmente, né, em miose, mas que já é uma pupila grande. Já é uma pupila de 5,5, de 6, sem dilatar o paciente. Então, se vocês querem se tornar cirurgiões refrativos e não sistematizarem o atendimento de vocês
chamando o paciente, passando o paciente no autorrefrator, para que o autorrefrator meça a sugestão de grau, que é uma coisa que não é confiável, que o autorrefrator meça a ceratometria, e aí é extremamente confiável. Você já ter a informação da córnea. E vocês vendo o comportamento da pupila no autorrefrator, sem falar que os autorrefratores mais modernos, todos, também medem a pupila lá no momento que vocês estão com esse paciente, numa simples consulta. Atender um paciente com as pupilas dilatadas vai induzir a erro de medida de pressão ocular, porque com o estreitamento do ângulo entre a córnea e a íris, fatalmente muitos pacientes terão pressão ocular mais alta. Se o objetivo é começar a criar uma indústria de pedir exame de glaucoma só porque a pressão está alta, então atingirão muito bem o objetivo de medirem pressões altas e começarem a gerar solicitação de check-up de glaucoma desnecessários. Fazer o paciente gastar dinheiro, gastar tempo, ficar angustiado, porque houve uma suspeita de glaucoma. Para no final falar assim, ah não, a pressão estava normal, porque o check-up de glaucoma fez isso. Porque o check-up de glaucoma mediu a pressão do paciente em vários horários com a pupila não dilatada. Tá certo? Então, essa introdução de vocês aí, nós estamos no começo do curso, vocês vão precisar, na minha opinião, rever o método que vocês atendem. Se vocês estão chamando todos os pacientes porque já pediram para alguém dilatar a pupila de todos eles, vocês não farão uma medida de acuidade visual adequada, porque quando o paciente é míope, a visão já é ruim mesmo. Mas um paciente hipermétrope de mais 2,5, se ele é um paciente jovem, ele vai ler 20/20, 20/25. Se vocês vão medir a acuidade visual de um sujeito que tem mais 2,5, já está com a pupila dilatada, ele vai ter uma acuidade visual bem pior. E vocês anotarão no prontuário médico uma acuidade visual que não corresponde àquela real da vida do paciente. Então, existem vários equívocos no atendimento em série, o atendimento em massa, que eu ando vendo que a oftalmologista está fazendo e está ensinando vocês nas residências a já atender todo mundo com a pupila dilatada. Eu gostaria que vocês pensassem muito sobre isso essa noite, porque vocês, no meu entender, para serem cirurgiões refrativos, diagnosticarem pacientes com ceratocone, conseguirem fazer uma boa refração em paciente com ceratocone, com uma pupila fechada, que vai melhorar não a determinação do grau, mas vai melhorar qual a acuidade visual que esse paciente pode atingir no exame de refração, para ter uma previsão de qual resultado cirúrgico de um implante de anel que pode chegar. Então, este é o meu conselho, este é o meu comentário sobre a apresentação de hoje, que é uma apresentação importantíssima, é o que vai dar o pontapé inicial da relação que vocês terão com os pacientes que vocês estão selecionando. É nessa primeira consulta que o paciente vai aprender a confiar em vocês ou não. É isso. Parabéns, Rafael. A Perfeito, apresentação foi muito Lucas. boa. Muito bom, Lucas. Vamos agora para as considerações do Cláudio Cury, por favor. Bom, sem mais delongas, Oliveira, parabéns. Eu gostei realmente também, como o doutor Renan falou, muito da sua apresentação, achei muito completa. Isso está no YouTube, quem quiser revisar depois, eu acho que deve, e é o padrão. Então, tudo isso aí que o Lucas falou, o doutor Reinaldo falou, é o padrão para a gente selecionar um paciente adequado para a cirurgia refrativa. Bom, a gente está lá no dia a dia atendendo, e às vezes tem essas questões, entra dilatado, não entra dilatado. Muito bem. Eu nunca operei ninguém numa primeira consulta, com uma consulta. Nunca, nunca. Então, nós temos ainda um segundo momento que a gente pode se redimir caso a gente não tenha feito tudo que tinha que fazer naquela primeira consulta, certo? O paciente manifestou interesse na cirurgia refrativa, eu não fiz exatamente como está no livro, então, peraí, antes de fazer a cirurgia, deixa eu corrigir minha conduta, meu passo a passo, vamos lá, vamos revisar
para realmente falar para o paciente que ele pode ou não pode fazer uma cirurgia, né? Indicar ou não indicar a cirurgia e indicar a cirurgia correta. Tudo que o Lucas falou, que o doutor Reinaldo falou, é realmente fundamental e vocês vão ver isso aqui, né? O padrão de atendimento SUS, que a gente é o que a gente vê na residência, não vai servir totalmente para a gente. Aquilo é base. É base para a gente entender alguma coisa, mas a gente tem que corrigir alguns detalhes. Eu sempre examino meu paciente dinâmico. E a primeira ou a segunda pergunta que eles me fazem, mas doutor, não vai dilatar? Não tem aquele colírio? Eu falei, calma, eu comecei a sua avaliação, né? Então, eles estranham. E é muito engraçado, porque é isso que o Lucas falou. Todo mundo já tem um padrão de usar o colírio, dilata todo mundo, e depois, se precisar, faz um pós-ciclo. Eu faço o contrário. Mas a gente vai aprendendo isso ao longo desses poucos meses que nós temos aqui juntos, e vocês vão ver que é realmente, na hora de indicar a cirurgia de um paciente seu, que você é o responsável, você vai, deixa eu fazer direitinho aqui, porque não pode dar errado. É assim que vai acontecer. Esse é o daqui para frente. Tá bom? Parabéns mais uma vez pela Perfeito, apresentação. Cláudio. Ok. Então vamos lá para as considerações do Gustavo, antes da gente passar para a parte de perguntas. Vamos lá, Gustavo. Hoje. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, novos fellows. Achei a apresentação muito boa e depois de todas as considerações eu não tenho muito o que dizer. Só que no início de carreira, o diferencial que vocês terão será o chair time, o tempo e a atenção dispensados desse paciente, porque ele só vai operar com vocês se ele se sentir seguro. E normal, né, segredo nenhum, normalmente os pacientes querem médicos mais velhos, mais experientes. Então vocês vão ter o trabalho dobrado, a função, exatamente, Cláudio, o trabalho, a função de transmitir segurança e conhecimento para o paciente. E para fazer isso requer tempo e conhecimento. Ô, Gustavo, Sabe? é, Eu opero eles. menos do que eu acho que o meu cabelo branco me permitiria operar, porque tem aquela pergunta, doutor, tem problema? É certo que vai dar certo? Tem risco? Aí eu não resisto e falo exatamente o que que é a cirurgia, quais são os riscos, possibilidades, pontos positivos e negativos. Eu acho que eu operaria mais se eu talvez não falasse todos, mas cuidado. Só uma Gustavo, o observação problema também, se dos me fellows aí. permitirem. Não, ô, Lucas, só completando o que o Gustavo falou, Pois a não. situação dos fellows é melhor do que a minha. Porque os fellows eles são jovens, eu estou velho demais. Então, eles começam a achar que você já está meio gagá, né? Então já começa a querer um médico mais novo. Você tem que passar para eles a ideia de que você não está, né? Não está esclerosado. Eu só vou Perfeito. colocar uma comparação que o Cláudio fez. O Cláudio falou assim: eu nunca operei o paciente na primeira consulta. Pois é o mais comum. Mas vai acontecer na vida de todos vocês. Vai acontecer. Eu vou operar uma paciente dia 20 do mês que vem. Essa paciente consultou comigo em Sete Lagoas. Ela nunca teve diagnóstico de ceratocone, né? Vocês vão ouvir a gente falar isso durante o ano todo, como o ceratocone está extremamente mal diagnosticado. Ela foi na consulta, eu fiz o diagnóstico de ceratocone, expliquei para ela o que que era, o que que acontecia. Essa paciente já marcou a cirurgia dela para o dia 20 de abril. Ela fez o Pentacan na semana seguinte e marcou a cirurgia. Então, vocês terão, sim, pacientes que irão operar com vocês após uma única consulta. Acreditem nisso, porque isso vai acontecer. Ok. Então vamos lá, pessoal. Os que quiser, as perguntas. Eu gostaria que todos participassem e todos fizessem as perguntas ao Rafael. Vamos começar com o Rafael Salinas. Qual que é a pergunta que você tem, Rafael? Seu comentário aí para o nosso colega. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, pessoal. Então, Boa como o doutor noite. Reinaldo já falou, o doutor Cláudio já falou, a apresentação do Rafael foi bem completa, conseguiu explorar vários pontos. Não me deixou com nenhuma dúvida em relação a esse tema. Eu só queria parabenizá-lo mesmo hoje.
Perfeito. Então vamos para as considerações da doutora Maria Luísa, por favor. Parabéns, Rafael. Aula ótima, ótima explicação. Eu só queria uma informação em relação à profilaxia do herpes. Parece que teve divergência no PRK e do LASIK. E o Reinaldo falou que ele faz a profilaxia para todos. Só que na aula do Rafael, ele falou que do LASIK faz uso até terminar o antibiótico, do corticoide. E o Reinaldo faz uso da profilaxia até quando? Essa que foi a minha dúvida. Você quer responder a pergunta, Rafael? Vamos lá. A referência que eu vi, Maria, ela fala o seguinte: sempre começar 2 semanas antes do procedimento, aquela dose de 800 miligramas dia. E aí, o que varia é o pós-operatório. No LASIK, fala para usar 2 semanas também depois, porque o LASIK, teoricamente, não precisa daquele desmame de corticoide que o PRK exige. Aí, vai ser provavelmente o assunto de uma aula futura, como é que é a prescrição no pós-operatório. Mas, normalmente, aquele desmame lento de corticoide, ele é mais no PRK para evitar reis. E aí, enquanto o paciente estiver usando corticoide, é prudente ele manter a profilaxia. Aí, no LASIK, como não tem esse desmame lento, é 2 semanas mesmo. Lembrar que a gente tem Você muito medo quer... de corticoide. Só que lembrar o seguinte: isso que a gente usa, gente, numa cirurgia de refrativa, não é uma dose imunossupressora. Está usando como anti-inflamatório. Mas, de toda forma, a gente tem que usar, não é por causa do corticoide. Tem que usar é porque é uma situação de estresse de um paciente que já teve a doença e a gente sabe que esse vírus fica ali nas terminações nervosas e pode eclodir uma recidiva em qualquer época, dependendo de fatores desencadeantes. E o estresse cirúrgico e exposição à radiação ultravioleta é um fator predisponente. Então, Rafael Raad, vamos lá, suas considerações, então. Oi, boa noite. Primeiro, parabéns pela aula. Na verdade, o meu questionamento era sobre a gestação, o tempo de gestação, e o Reinaldo já acabou respondendo, que ele espera até a menstruação para a cascata hormonal voltar. Então, assim, essa era a minha dúvida mesmo, que tinha ficado da apresentação. Já foi Perfeito, esclarecida. Rafael. Eu fiz essa observação, Ok. Rafael, porque não tem quantos meses depois da gravidez do parto. Depende. A mulher Sim, pode amamentar 3 meses, 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos. Então, espera ela voltar aos ciclos menstruais, não está em lactação, para que ela possa fazer essa cirurgia. Não é prioridade. A gente não perde o paciente Agora, a gente perde o paciente por ansiedade. Quando você começa a demonstrar muito interesse em operar o paciente percebe isso. Então, passe para o paciente que você está do lado da solução. O problema está com o paciente. Você quer resolver o problema dele. Perfeito. Vamos lá, então, doutor Vinícius, para Só seus comentários. Rafael, Rádio. oi. Quando menstruar ou até a próxima gravidez. Pergunta se a pessoa está interessada em reengravidar. Engravidar de novo. Aham. Atendi uma paciente ontem. A paciente é plano com -6 de cilindro nos 2 olhos. Meio interessada em fazer, ela é do Rio Grande do Sul e veio para consultar, já tinha uns exames feitos, estava na dúvida e falou assim, porque a minha filha está com, assim, sua filha, ótimo. Quando é que você engravida de novo? Ela, Deus me livre, já começa a melhorar para você, mas não, eu vou engravidar no próximo ano, então não é só menstruação, não, porque essa aí já está menstruando tem 3 anos, mas tem que saber se ela vai ter de novo em breve, para não coincidir com a sua cirurgia. Sim, tá ótimo. Ok. Então vamos lá, Vinícius. Boa noite a todos. Eu também gostaria de tecer elogios à apresentação do Rafael. Achei muito completa, assim como todos falaram. Minha única dúvida mesmo é que foi bem explicitada essa questão da dificuldade de cicatrização secundária ao diabetes na questão pós-operatória, né, da cirurgia refrativa.
Minha dúvida maior foi se também teria alteração refrativa na córnea, nesse período de descontrole glicêmico, ou seria mais por alteração refrativa do cristalino mesmo. Quer responder a pergunta, Rafael? O que eu vi é relação ao cristalino mesmo. Alteração corneana, refracional, nunca vi nenhuma descrição. A refração é justificada pelaquela alteração metabólica no cristalino, aumenta a via do sorbitol, isso aí deixa o paciente mais míope, né? Agora, na córnea, é mais a questão da cicatrização mesmo, e é isso que eu vi. Não só o cristalino, né? O Perfeito. vítreo também pode alterar nesse período de Não é verdade. produção. É uma coisa que Pessoal, vocês não perguntaram, é parabéns. a questão da retina. É o seguinte, além da questão da instabilidade refracional, é muito importante que esse paciente tenha também um exame feito por um retinólogo com laudo dizendo como é que está essa microcirculação. Porque se esse paciente já tiver uma retinopatia diabética, o paciente é jovem. Se ele já tem uma retinopatia quando jovem, a gente sabe que o agravamento da retinopatia é tempo dependente. Não é só o controle, é tempo dependente. Então, é importante você ver qual que é a importância para o paciente de fazer a cirurgia, porque lá na frente ele tem descompensação dessa retina, começa a controlar mal a diabetes, vai ter problema, e sempre aquela história, eu já operei meu olho e tal. Sabe que não é isso que vai causar o problema. Mas a gente tem que operar quando a gente sabe que o paciente valoriza muito, isso vai mudar a vida dele, é importante para ele. Tá certo? Um paciente diabético é um paciente que tem uma doença grave, uma doença crônica, incurável e que tem tendência de complicações a longo prazo. Então, se esse paciente já tiver alguma complicação ainda jovem, pode saber que ele vai ter problema futuro. Então, a gente tem que saber selecionar bem o paciente. Se eu não me convencer de que para ele é muito importante, eu vou falar com ele, não, vamos fazer o seguinte, usa óculos mesmo, você já tem um problema suficiente nesse olho aí para a gente não ter que mexer. Perfeito. Lembrando, pegando um gancho aí na resposta do Reinaldo, é imprescindível que a gente realize uma retinografia de rotina em todos os nossos pacientes, principalmente aqueles míopes candidatos à cirurgia refrativa. Faz parte da propedêutica normal em primeira consulta você fazer um mapeamento de retina e, se você tiver um retinógrafo disponível, você fazer uma retinografia, inclusive mostrar ao paciente como é que está o segmento posterior do olho dele. Rafael fez uma apresentação bastante completa, todo mundo já comentou. Eu acho que não faltou nada a ser comentado. Talvez a única coisa que eu gostaria de salientar é que, além do ponto de vista de indicação anatômica e de disponibilidade da córnea para a cirurgia, é imprescindível que você tenha um paciente motivado a realizar a cirurgia refrativa. Ou seja, quando você tem um paciente que já te procura porque ele tem uma necessidade especial de se livrar de óculos e lente de contato, esse é o paciente ideal. Aquele paciente que a gente cria uma necessidade nele, no sentido de ele ficar livre de óculos e lente, de uma certa maneira a gente já fica um pouco refém do paciente, porque você já está prometendo, induzindo uma coisa que ele muitas vezes nem tinha pensado nisso. Então, lembrar que a motivação, do mesmo jeito que a gente não deve indicar adaptação de lente de contato naquele paciente que não está motivado a usar lente, não faz sentido a gente motivar um paciente a realizar procedimento cirúrgico refrativo se ele realmente não tem esse interesse. Okay? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário adicional, alguma pergunta? Só complementando isso que o Lembrar, Arnaldo pessoal, falou, tem uma regra que é muito simples de ser seguida. O paciente veio para o exame de rotina, vê se tem necessidade de óculos. Ele veio para adaptação de lente de contato, vê se ele é um bom candidato a lente de contato. Ele veio para avaliação de cirurgia, vê se ele é um bom candidato a cirurgia. Não queira fazer a cabeça do paciente, porque muitas vezes é um paciente que não tem um bom perfil e depois você tiver qualquer intercorrência, foi você que propôs esse caminho para o paciente. Então, a gente tem que, como eu falei com vocês, nós fazemos parte da solução e não do problema. Eu não mostro para o paciente que eu quero operá-lo. Eu falo com ele que
Eu tenho interesse de ajudá-lo a resolver o problema, se usar óculos para ele for problema. Porque se não for, eu vou receitar óculos. Agora, como eu atendo, o paciente ele vem, quando ele liga lá para a clínica, as atendentes sabem que eu só atendo casos de refrativa, ceratocone e lente de contato. Então, por isso que eles já vêm, de certa forma, triados para mim. Mas, assim mesmo, eu reforço com ele na hora da consulta. Eu não passo aquela ideia de que eu quero operá-lo. Eu converso, como eu tenho um staff muito bom lá que faz, me ajuda muito, eu tenho muito tempo para conversar com o paciente. E isso ajuda a gente conhecer o perfil do paciente, mesmo que seja na primeira consulta. Mas eu nunca opero também um paciente na primeira consulta, porque eu gosto de. Eu sempre peço um mapeamento de retina, eu não faço, eu prefiro que ele faça com. Para ele poder ir familiarizando com aquele atendimento e eu tenho mais tempo para conhecê-lo. Isso é muito importante. Não operar no just in time, isso é muito perigoso. O paciente chega naquele oba-oba, é igual o paciente que compra por compulsão. Ele chega no shopping, vê e vai sair comprando. Depois ele tem problema. Só que no shopping, ele tem os códigos de defesa do consumidor, fala com ele que ele pode se arrepender e devolver tudo. Essa é a regra do Código de Defesa do Consumidor. Cirurgia não tem jeito, né? Perfeito. Pessoal, o doutor Rafael ele teve esse final de semana no posto lá do Marconi, no Refracta Rio, e amanhã, os primeiros 10 minutos, ele vai fazer para nós uma apresentação do que ele viu de novidade e mais interessante lá no posto do Marconi esse ano. Ok? Arnaldo, acho que Então, hoje ainda está cedo. Você não acha que ele podia falar isso hoje, não? São 8 e Renan, meia agora. 8h30? É que eu tenho um compromisso 9 horas, então dá tempo. Não sei se ele já preparou isso. Você está com isso aí Preparou aí? pronto, Rafael? Se tiver, Não, vamos ainda lá. não. Tipo, separado, Ainda não, assim? né? Não. Não, Dá você para não precisa comentar. preparar slide. Eu quero que você administre aí o que você achou de importante para você poder falar para a gente, tá bom? Não precisa ter slide, não precisa ter nada disso, mas eu quero que você faça um roteiro de tudo que você viu lá em termos de wet lab e de propedêutica e de novos equipamentos, para você poder falar para a gente, ok? Beleza. Combinado. Amanhã, então, 10 minutos, ok? Pô, não precisa ser nada longo nem complicado. Tranquilo. Reinaldo, você quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que está suficiente. Amanhã nós vamos continuar aqueles exercícios de topografia. Porque a topografia, gente, é o Perfeito. carro-chefe da cirurgia refrativa. Então, nós vamos ver muitos casos de topografia e vocês vão responder se é problema ou não é problema. Tá bom? Só para não ser Perfeito. descortês, eu não sei se a doutora Ana Luísa foi Eu acho que ela solicitada. não falou, não. Ana Luísa está aí? Tô Não, aqui. não querendo te colocar contra a parede, Ana, mas só para dizer que a gente não esqueceu de você. Ah, maravilha. Ana, Não, Ana mas cadê Luísa, você? tá? Tem alguém que não falou aí, pessoal? Me eu não desculpem. falei não, mas E Ana, a minha pode dúvida falar então, era, Ana Luísa, a hora é agora. minha dúvida era mais sobre aquela profilaxia de herpes que eles já foram perguntados e ia Agora comentar que eu com descobri você. por que que eu não te chamei, que você não se identificou. Você entrou com iPhone, né? iPhone não Eu não, participa de reunião aqui. não, doutor, É mas é só só na hora de pessoas. entrar. Eu entrei com o Não, mas iPhone, não, mas eu você não, renomeio, porque ele você não tem que está salvando. renomear o seu equipamento. Eu, na realidade, eu É, até te deixei entrar hoje, mas se você entrar com o iPhone amanhã de novo, você não vai entrar na reunião, porque essa é eu uma só reunião entrei, para mas eu, médicos oftalmologistas. eu Então, assim, renomeei. não é uma reunião para optometristas e não é uma reunião para pacientes. Então, é por isso que vocês têm que se identificar, tá certo? Ou seja, se você está usando um dispositivo que não está no seu nome, eu vou te aconselhar a você colocar o seu nome para você poder ter livre acesso às reuniões, ok? Sim. Outra coisa, pessoal, lembrar que nós somos rigorosos no horário. A nossa reunião começa às 19h30, com um, com meio, com dois, sempre 19h30. A gente procura ser o mais. Eu me esforço o máximo possível para estar disponível às 19h30. Eu mando cancelar cirurgia, eu cancelo o procedimento. Muitas vezes eu tinha intenção de ir para a academia, não vou para não atrasar. Então, a gente gostaria que vocês também, na medida, é claro que imprevistos podem acontecer,
mas as nossas reuniões elas são gravadas e começam rigorosamente às 19h30, ok? Outra coisa também importante é lembrar que nós temos várias reuniões já gravadas, pré-gravadas no nosso espaço lá no YouTube. Então, se vocês quiserem rever alguma reunião, alguma apresentação que chame a atenção de vocês, é só entrar em contato com o Giovanni que ele vai poder orientar vocês. Tá bom? Então é isso, Gente, pessoal. Boa noite a todos. Quer falar boa mais alguma noite. coisa, Reinaldo? Não, até amanhã para todo mundo. Até Tchau, amanhã, gente. 19h30, então. Boa noite, Até amanhã, pessoal. boa Boa noite. noite. Boa noite. Descanso. Boa noite. Boa noite.